que bom estarmos juntos para essa nossa reflexão hoje, quarta-feira, né? 14ª semana do Tempo Comum e um dia especial também. Verdade, celebramos Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a nossa primeira santa aqui do Brasil, olha só. Exatamente. E a vida dela, nossa, inspira muito a conversa de hoje, eu acho. Com certeza, e as leituras, elas nos levam por um caminho bem interessante, né? Sobre como Deus age, às vezes de um jeito que a gente nem imagina, muitas vezes no meio da dificuldade, da dor. Hum, E também sobre como confiar, perdoar. Isso liberta a gente, sabe? E como esse encontro com Jesus nos chama para cuidar uns dos outros. Uma missão mesmo. é isso aí. A ideia é justamente essa. Pegar essa palavra e tentar ver como ela se encaixa no nosso dia a dia, né? Com a luz do exemplo de Santa Paulina também. Então vamos lá, vamos aprofundar um pouco. A gente começa lá no Gênesis, capítulos 41 e 42. Situação complicada. Fome no Egito. E José, que tinha sido vendido pelos irmãos, lembra? Sim, uma história dura. Pois é. Agora ele é o governador, o responsável pelos alimentos. E aí chegam os irmãos dele para comprar comida. E não o reconhecem, né? Não reconhecem e se curvam diante dele, mas ele os reconhece. Aí ele impõe uma provação, testa eles, né? E a reação deles é forte. Eles dizem: "Ah, a gente está sofrendo isso com justiça, porque a gente pecou contra nosso irmão." Reconhecem a culpa antina. E José se emociona, né? Tem que sair de perto para chorar escondido. É muito humano isso. Muito. É impressionante ver como Deus atua aí. Não é só aquela ideia de escrever certo por linhas tortas, sabe? É mais profundo. A gente vê o José com aquela ferida antiga, né? Mas ele não busca sua vingança. Uhum. Parece que a fé dá a ele a capacidade de começar um processo doloroso, sim, mas um processo de reconciliação que faz os irmãos também olharem para a própria culpa. A providência age através da resposta que a gente dá à dor, entende? Entendo. Isso faz a gente pensar, né? Quantas vezes a gente fica preso numa mágoa, numa ferida do passado? A história de José, e pensando em Santa Paulina também, né? Que passou por tanta incompreensão, doença, mas transformou isso em serviço. Exato. Parece que a fé abre essa possibilidade, né? De que até as coisas difíceis se tornem ah, fonte de aprendizado, de compaixão, talvez. Com certeza. E essa ideia da providência, ela ecoa muito forte no Salmo de hoje, o 32, que é um canto de confiança, né? Lindo salmo. O salmista pede: "Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos." É uma entrega, né? E reforça que Deus cuida de quem confia nele. Sim, mesmo na dificuldade, na penúria, como diz o Salmo. Para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los. O olhar de Deus está ali. É um consolo pensar nisso. E o interessante é que essa confiança ela está muito ligada à experiência do perdão, que também é central nesse salmo, né? A alegria de quem tem o pecado perdoado. Ah, sim. Reconhecer o erro com sinceridade diante de Deus, isso não humilha, pelo contrário, liberta. Cura por dentro. É um convite para a gente largar a angústia e se apoiar nessa fidelidade de Deus, sabe? O plano dele permanece. A confiança cresce onde o perdão abriu espaço. Faz todo sentido. E partindo dessa confiança, que vem do perdão, aí o Evangelho de Mateus, capítulo 10, nos joga pra ação, né? Jesus chamando os 12. Exatamente. E não é um chamado qualquer. Ele dá a eles autoridade sobre os espíritos maus e poder para curar todo tipo de doença e enfermidade. É uma capacitação, né? Sim, um poder concreto. E os envia. Naquele momento inicial, a missão era específica. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mensagem: o reino dos céus está próximo. Poder e propósito bem definidos. Isso. E mostra que a missão, ela nasce desse encontro com Jesus. Não é teoria, sabe? Se traduz em gestos concretos. Curar, libertar, anunciar. De graça recebestes, de graça deveis dar. Forte isso. E isso não ficou só para os 12, né? É o chamado para todo mundo que encontra Cristo. Para sermos instrumentos de compaixão, de esperança, onde a gente está. Na família, no trabalho. Santa Paulina entendeu isso de um jeito, nossa, muito profundo. Dedicou a vida ao cuidado concreto dos doentes, dos idosos sozinhos. Um exemplo vivo dessa missão, assim.
encarnada mesmo. E essa missão pode ser pequena, né? Não precisa ser algo grandioso sempre. Às vezes, um gesto de cuidado ali no dia a dia. Sei lá, ouvir alguém que está sofrendo, dar uma palavra de força. Exato. Um serviço simples, feito com amor. Tudo isso pode ser um sinal, né? Um sinalzinho de que o reino de Deus está perto, agindo através da gente. É isso mesmo. São essas pequenas coisas, muitas vezes invisíveis para o mundo, que vão construindo o reino no cotidiano. Então, resumindo um pouco o que a gente conversou hoje, a gente vê essa confiança na providência de Deus, que pode dar um novo sentido até para a dor mais difícil, como foi com José, né? Sim. Vemos a liberdade que nasce da confiança e do perdão sincero, como o Salmo canta pra gente. Uhum. E por fim, esse chamado para a missão, que nos envia para levar cura e esperança para o mundo, seguindo exemplos como o de Santa Paulina. Perfeito. E talvez, assim, um pensamento para a gente levar, né? É que a nossa capacidade de ser missionário, de cuidar do outro, muitas vezes ela começa quando a gente reconhece que nós mesmos precisamos da graça, da cura, da providência de Deus. É verdade. É quando a gente deixa esse amor, esse perdão de Deus nos tocar primeiro, aí sim a gente consegue transbordar isso para os outros. A nossa própria necessidade acolhida vira força para o serviço, sabe? Bonito isso. Que essa reflexão nos inspire mesmo a viver o dia com mais confiança, mais compaixão. E se essa conversa tocou de alguma forma, olha, curta, comente aí na plataforma, conte pra gente como essa palavra chega até a sua vida. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro, pessoal.